É isso aí, né, Peixão? Estamos próximos do acesso, hein? Neste sábado, às 16h30, na Vila Viva Sorte, com casa cheia, transmissão para a Baixada Santista, TV aberta, Sport TV e Premiere para o resto do Brasil. Teremos aí a oportunidade de ver o nosso Santão voltar à Série A do futebol brasileiro. E eu digo voltar porque assim, nós, de acordo com as contas aí, com os matemáticos de plantão, nós ficaremos aí a um empate, o Santos vencendo o Vila Nova, nós ficaremos aí a um empate, né, de subir. Por quê? Porque a gente vai depender muito do jogo entre Ceará e Avaí. Se o Ceará perder ou empatar, o Santos já está na Série A. Se não, teremos aí que, entre 3 partidas, ter pelo menos mais um empate para podermos subir. Mas eu acredito muito que nós conseguiremos o acesso já neste final de semana, e dependente das polêmicas que nós tivemos essa semana aí, tivemos muitas polêmicas com relação à renovação de contrato de William Bigode, de Juliano, Gil, Furti, entre outras coisas, Marcelo Teixeira fazendo reunião lá pros seus, digamos assim, seus pares, dizendo que não é a hora disso, não é a hora daquilo. Isso aí nós vamos conversar depois sobre esses assuntos. Vamos conversar depois. Vamos nos concentrar no jogo, que segundo o Júnior Todinho do Vila Nova, vai jogar água no chope do Santos nesse final de semana. Será, meu amigo? Olha, eu quero crer que não. Eu quero crer que ele vai tomar uma sabugada. Ele nunca jogou na Vila Belmiro. Ou ele não sei. O Vila Nova nunca jogou na Vila. Nunca jogou contra o Santos na Vila Belmiro. Então, eles terão a oportunidade de sentir a pressão da torcida, de ver que não é, né, o nosso alçapão, o nosso caldeirão, continua sendo, para aqueles desavisados, o grande trunfo do Santos. Apesar de neste ano de 2024 não ter sido em algumas oportunidades. Não é verdade? O provável time do Santos que vai enfrentar o Vila Nova, provável, Brazão Rainer, Luan Pérez, meu amigo. O Luan Pérez, o Jair, ainda sente o desconforto, provavelmente não entrará em campo. Gil Escobar, Schmidt Pituca e aquele nosso quarteto mágico lá na frente, Juliano, Serginho, Guilherme e Wendel. Se o Serginho não entrar, vai entrar o Otero ou talvez o Bigode, vai depender muito do Fábio Carille. Até a hora do jogo pode mudar isso? Pode, até a hora do jogo pode mudar tudo isso aí. Mas veja, geralmente eu costumo dividir o vídeo e coisa e tal, hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu vou fazer um vídeo meio diretão, porque é muito simples. Nós estamos com 62 pontos, precisamos chegar a 65 ou no máximo 66. Tem aí a faca e o queijo na mão. Teve uma semana aí razoável, vamos colocar assim, de treinamentos e descanso para recuperar os jogadores. A gente está aí a 4 rodadas da Série A, talvez até uma, né, se conseguir vencer esse jogo no sábado, e de repente o Ceará perdeu e empatar o seu jogo no domingo, né? Estamos aí a uma rodada, 3 rodadas, né? Então, é só torcer, meu amigo. Torcer. Agora, depois que nós já estivermos classificados, que tiver tudo certinho, bonitinho, aí nós vamos cobrar a diretoria de muitas coisas. Muitas coisas que foram feitas sem transparência no começo desse ano. Onde, né? E eu vou botar aqui, vou falar isso, né? Sem nenhum prazer de dizer isso. Eu estava certo lá no começo do ano, quando disse que não confiava no Marcelo Teixeira, que dizia que ele não era um bom gestor e que ele era apenas um cara político. Falei isso logo no começo do ano, logo quando ele veio a ser candidato, eu disse que ele não era o melhor para o Santos. E olha, meus amigos, nós veremos, e estamos vendo já, tem um tal de, acho que é Rodolfo, do Futeboteco,
que essa semana aí, rapaz, mostrou contratos, entre outras coisas, as opções que o Santos, quando contratou esses jogadores, de ter que renovar automaticamente, aumentando substancialmente o salário desse pessoal. E olha, se fosse que o Santos tivesse voado neste 2024, que nós tivéssemos tido um futebol prazeroso de assistir, nada disso seria incômodo. O desempenho dos caras e tal, né? Se tivesse sido bom, nada disso seria um problema para a renovação para 2025. Mas, se você é crítico, se você entende um mínimo de futebol como eu entendo, sabe muito bem que o futebol do Santos foi péssimo. Nós sofremos, meu amigo, para subir para a Série A. Sofremos. E bastante. A gente viu o Santos, neste ano de 2024, contratar Patrick para não entrar em campo, contratar Biliarce para não entrar em campo, contratar Yusufa para não entrar em campo, certo? Gastar dinheiro com salários com esses caras, quando a gente poderia ter preparado esse ano da Série B, já que estão dizendo que é o ano da reconstrução, trazer jogadores que mesmo que fossem de nível médio, mas que pudessem ser melhores ou pudessem dar alguma esperança ao Santos para 2025. E o que a gente viu não foi bem isso. Estamos aí, o objetivo está sendo atingido, pelo menos por enquanto. O Marcelo Teixeira tem batido muito nesta tecla de que o objetivo está sendo atingido, e o que importa é isso, e agora não é hora de ficar ouvindo blogueiros e coisa e tal. Ele falou isso na reunião dele. Com seus pares lá, criticando a postura de quem fala sobre o Santos. Mas a gente está criticando porque nós vimos que o futebol do Santos ele não tem atendido às expectativas da torcida. A gente tem visto um técnico retranqueiro, jogadores de médio para ruim, e o clube que diz que ia economizar não conseguiu economizar nada. A folha salarial do Santos é perto de 11 milhões comparado aos times da Série B. 8, 9 vezes menores do que o orçamento do Santos. Então, subir para a Série A é uma obrigação. Não é uma obrigação. Mesmo com esse futebol medíocre nosso aí, ruim do jeito que a gente está. Entende? Então, meu amigo, torcer neste sábado para que o Santos crave a sua volta para a Série A, né? E olha, Marcelo Teixeira, se os blogueiros ou as redes sociais não estão falando do Santos como o senhor gostaria que falasse, é porque o senhor, né, como presidente do Santos, que antes de ser eleito disse que iria fazer e acontecer, não fez o que se esperava. A tal reconstrução, olha, não aconteceu ainda e continua cometendo erros do passado. Se os blogueiros, né, e as redes sociais continuam criticando o time do Santos, é porque o time do Santos não tem aquele DNA que o santista espera. Não apresenta um futebol razoável do nível do tamanho do Santos. Então a crítica ela vai acontecer e nós, que somos os blogueiros, né? Eu, um blogueiro menor, mas tem blogueiros aí grandes, né? Caras aí muito grandes, continuaremos a fazer aí as nossas avaliações, por mais que o senhor, como o senhor disse na sua reunião, que não estaria levando em consideração o que os blogueiros, né, dizem. Isso está lá. O canal E Só da Santos, do Fabiano Fará, colocou lá um pedaço lá da sua fala, colocou na íntegra, apesar de algumas interrupções. E depois, se você quiser, eu deixo aqui no link aqui para você assistir, se você quiser.
né? Falando mal dos blogueiros, que não é bem assim, não é o momento e coisa e tal, né? Mas nós chegamos aí à 35ª rodada, aos trancos e aos barrancos, né? Sofrendo até o final, sendo que muito de nós já esperávamos que, pelo menos tínhamos essa ideia de que a gente subiria com 10 rodadas de antecedência, até pelo nível que é o futebol da Série B, né? O nível do futebol da Série B esse ano foi terrível, terrível, né? E para aqueles caras, não, o futebol tá muito igual, vá para, sabe? Vá caçar sapo de bodoque. Vá caçar sapo de bodoque. Porque não tem essa de muito igual. O Santos era para ser o protagonista. Deveria ter sido o protagonista dessa Série B. E, no entanto, dividiu o seu protagonismo, com todo o respeito, a Mirassol, Novo Horizontino, Sport, né? Quem mais? Operário, Vila Nova, né? Com esses times aí, Amazonas. A gente dividiu o protagonismo nosso com esses times que têm um orçamento muito, mas muito menor do que o Santos. A cobrança em cima do Santos é pelo orçamento gigante, pela falta de preparo da sua diretoria em contratar jogadores de médio para ruim, com contratos longos, com gatilhos, sendo que lá no começo do ano ele disse que não teria, né? Era contrato apenas de 1 ano e todo mundo ficou louvando isso. Não, Marcelo Teixeira sabe o que está fazendo. Marcelo Teixeira sabe o que está fazendo. Eu, desde o começo do ano, disse que não sabia. E olha, mais uma vez, tenho razão, né? Então, engula esse sapo, né? Engula esse sapo. E assim, vamos apenas torcer para que o Santos suba para a Série A. Ganhe esse jogo no sábado. E assim, a hora que subir, meu camarada, aí nós vamos ver essas matérias bem direitinho, bem certinho, ver o que elas estão dizendo e ver se realmente não se a crítica ela não é válida. Porque pelo menos até onde eu tenho visto, aonde eu tenho lido, aonde eu tenho assistido, as críticas são válidas e muito, graças a esse bando que nós temos aí em Santos, que dizem que este é o ano de reconstrução. Não é. É uma continuidade do que foi o Andrés Rueda, né? Tem gente que já está chamando o seu Marcelo Teixeira de Marcelo Rueda. E olha, tem que ser considerado assim, né? Tem que ser considerado assim. Subir é uma obrigação. É uma obrigação. Pelo tamanho do Santos, o tanto de dinheiro que foi gasto aí, e por mais que ele diga que não vai ouvir os blogueiros de plantão, ou que ele não vai, que quem manda lá é ele, né? A gente vai criticar quando tiver que criticar. Se tiver que elogiar, nós elogiaremos com toda certeza. Mas nesse momento, vale apenas a crítica. Vale apenas a crítica. Torcer para que a gente vença, meu amigo, esse jogo no sábado, que seja o jogo da subida do Santos, certo? E a partir de domingo, a chapa esquenta. Se você não gosta, né, ou você gosta muito do Marcelo Teixeira e acha que as críticas não são válidas, infelizmente você vai ter que ouvir, porque é muita coisa, né? O Marcelo Teixeira acha que ele ainda nós estamos no comecinho dos anos 2000, lá nos anos 90, onde o torcedor ele não participava da vida do clube, né? Muito pouco se participava, eles decidiam, matavam o clube ali e o torcedor só lamentava. Hoje em dia existem as redes sociais, existem uma maneira de divulgação muito ampla daquilo que acontece, do que acontece no clube. Então, meu amigo, se você não tem transparência, as redes sociais te lembrarão daquilo que você falou há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, né? Fica a dica. E vamos pra cima que aqui é Santos, se tudo der certo, com a subida do Peixe aí pra Série A nesse final de semana. Até o próximo vídeo, valeu!